Você quer um amigo ou um amiguinho? Amiguinho, fala o que você quer escutar. Amigo, fala o que você precisa escutar. No podcast do Tadashi, você terá um amigo. Aqui você vai escutar o que precisa para o seu processo evolutivo. Olá, vamos ser felizes. Nós estamos entrando no podcast do Tadashi e eu gosto de fazer uma abertura que está na nossa vinheta, que é a seguinte: você quer um amigo ou um amiguinho? E eu acredito que você já saiba qual é a diferença, porque amiguinho vai falar para você o que você quer escutar e amigo vai falar para você o que você precisa escutar. Nesse podcast você vai escutar o que você precisa. E pode ser que isso te incomode um pouco, mas nós vamos fazer o papel de amigo. E hoje eu estou aqui com a Gi e com a Zezé, com a Maria José. Eu carinhosamente chamo ela de Zezé. E as duas têm uma trajetória linda também nesse processo de autoconhecimento e de assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas e sua trajetória. E eu quero conversar um pouquinho com as duas para que elas possam compartilhar conosco um pouquinho dessa trajetória e da transformação que tiveram na vida. Bem-vindas. Obrigada, Tadashi. Obrigada. Eu quero começar com a Zezé. Pode ser Zezé, né? Pode, claro. Começar com a Zezé pelo seguinte. Se eu errar o ano, você me corrige, tá? Perfeito. Ela participou de um treinamento que nós temos, que é o Leader Training. E desse treinamento, ela tinha, na época, um diagnóstico de esclerose múltipla. E aí ela veio fazer terapia comigo nesse período, logo depois do Leader Training, né? Exatamente. E eu gostaria que você contasse. Então, assim, aí você veio fazer a terapia, a gente fez um trabalho, daí você conseguiu um processo de cura. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso. Boa tarde, muito bom estar aqui com você. Obrigada aí pelo convite, é um prazer enorme. E compartilhar um pouquinho da minha história é muito gratificante, porque eu acho que isso pode contribuir um pouquinho, né, para outras pessoas, para que elas assumam essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de olhar para si, né? Então, eu fui fazer o treinamento, o Leader Training, em 2005, né? Fui fazer em janeiro. E aí, no processo lá da entrevista, né, eu coloquei que eu tinha tido esclerose múltipla em 2003, o diagnóstico. E aí, no dia, os médicos da equipe não me deixaram fazer, me tiraram fora, né? E aí, 15 dias depois, eu fui para a terapia com você. E ali, na terapia, foi muito legal, porque logo no primeiro dia, né, depois de contar um pouco da minha história para você, você virou para mim e falou assim: Zezé, essa sua questão não é física, ela é emocional que está desencadeando no teu físico. E aí eu virei para você e falei: tá, e aí, como que a gente resolve, né? Você falou assim: terapia. Precisa fazer, né? Você precisa olhar para essas questões. E aí eu me dispus a fazer terapia com você. Eu fiz terapia 5 meses. E aí, em maio, você me liberou e falou assim: agora você está pronta para o LT. E aí eu fui fazer o LT. E o LT, para mim, foi uma grande virada de chave, né? Porque aí eu pude compreender onde estavam as questões, né? Os meus bloqueios, o que estava causando aquilo em mim, né? E, a partir daí, eu não parei mais de fazer terapia com você. Foi um processo muito lindo. Em 2007, eu fui para o Expansão, que também foi outra virada de chave maravilhosa, né? Fez muito sentido na minha vida. E ali eu não parei mais. Foi muito mágico, porque eu falei: agora eu quero fazer todos os cursos do Instituto, porque eu já estava começando a perceber as mudanças em mim. Então, assim, parei de tomar remédio controlado, né? Eu tomava interferon na veia, então... para quem tem esclerose múltipla sabe o que é isso, né? Então, eu parei de tomar os remédios controlados. E muito legal, porque antes de eu parar os remédios, você virou para mim e falou assim: Zezé, eu não sou médico. Então, vai no teu médico e fala o que você está fazendo e se ele pode, né, tirar essa medicação sua, que é muito forte. E eu voltei no meu neurologista e ele pediu uma série de exames. E aí ele perguntou o que eu estava fazendo e eu falei para ele do treinamento que eu tinha feito, que fez muita diferença para mim, e que eu estava no processo de terapia. E foi muito bonito, porque, na época, ele, inclusive, pediu se ele podia... Porque, durante os exames, constatou que eu não tinha mais a lesão na medula, como estava, né? E aí ele falou: Maria José, você me permite fazer um estudo de caso seu no congresso? Eu falei: legal. Claro, doutor. E aí ele levou esse estudo de caso. Até hoje eu faço acompanhamento com esse neuro, né? Uma vez por ano, por prevenção mesmo. Eu acho que é muito conveniente.
Mas de lá para cá, Tadashi, foi muito lindo, porque eu nunca mais voltei a tomar medicação controlada, né? Então, era eu comigo mesmo, cada etapa de terapia que a gente fazia era muito importante para mim, porque eu começava a olhar para as minhas mazelas e, assim, ter consciência de como que eu podia mudar aquilo, né? Ok. Então, foi muito lindo para mim. Eu quero chamar a atenção de duas coisas aqui, porque a Zezé, ela colocou alguns pontos assim que, às vezes, assim, vão passar despercebido para algumas pessoas, mas, como terapeuta, eu sempre costumo fazer uma colocação que é o seguinte, que nas entrelinhas as pessoas já falam ou queixam, né, de alguma coisa, mas já trazem a solução. E nas entrelinhas da fala dela, se vocês prestarem atenção ou se voltarem, rebobinar e assistir de novo, vocês vão perceber uma coisa muito interessante. Que ela disse o seguinte, que no momento em que ela fez a terapia, e aí teve o diagnóstico, já tinha o diagnóstico da esclerose múltipla, e aí eu falei para ela, isso não é físico, é emocional. Aí ela disse, como é que resolve isso? E aí eu disse, terapia. O que eu quero chamar atenção para isso? Nós precisamos de assumir a responsabilidade de se cuidar, né? Então, terapia é um processo de autoconhecimento? É um processo de autoconhecimento. O que é isso? Olhar para dentro. Olhar para dentro e descobrir de onde vem tudo isso, né? Se é que está somatizando, de onde vem, por que está acontecendo, e daí começar a conseguir ressignificar essas dores. Para quê? Para se curar. Esse final da história, que às vezes está contando aqui agora, eu não sabia. Do neurologista chegar e falar, posso levar isso como estudo? Quer dizer, assim, fica um treco assim, quase que milagroso. Sim, né? sim. Agora, o que foi feito, na verdade? Eu simplesmente usei técnicas, tá certo? E aí tem um fato curioso que eu quero chamar a atenção. Outra pessoa com esclerose múltipla e que venha fazer terapia e que eu use a mesma técnica, pode ser que não aconteça nada. Zero de resultado, como já foi o caso. Tá? De gente com esclerose múltipla que veio fazer, que eu usei o mesmo trabalho que eu usei com a Zezé e que foi zero de resultado, nada. Tá? Absolutamente nada. Aí eu vou falar, porque é um assunto longo, né? Mas o fato é o seguinte, sempre vai existir alguém que vai ser seu canal de cura. E eu sempre falo isso no Expansão, que pode ser uma benzedeira com um galinho de arruda que vai falar cruz credo e pá, essa pessoa está curada. E eu já vi isso acontecer, né? Então, alguém vai ser o seu canal de cura. E, de repente, houve a sincronicidade, né? Da Zezé vir fazer terapia, eu ser o canal de cura dela e deu tudo certo. Eu atendi uma pessoa logo depois de você, né? Com esclerose múltipla, esposa de um médico, tá? Resultado zero. Uau. Zero. Aí vai falar, porque não sou eu. Tá certo? Então tem o mérito da Zezé, eu ser o instrumento de cura, e de repente a coisa deu certo. Mas o que eu quero chamar a atenção as pessoas precisam aprender a se responsabilizar pelo seu processo. Porque qual foi a pergunta que ela fez? Como é que eu resolvo isso? Né? Essa dor, essa esclerose múltipla, quando eu falei para ela, não é físico, é emocional. Eu falei terapia. O que ela começou a fazer? Terapia. Ela vinha de São Paulo para Campinas para fazer terapia toda semana. Não foi isso? Foi exatamente isso. Então, assim, enquanto você atendia na clínica de São Paulo, depois você parou de atender. Sim. E era Campinas. Eu acabei de compartilhar aqui com a colega. E, assim, eu paguei um preço para isso. Sim. Porque o dia que eu tinha terapia lá, era o dia inteiro para isso. Porque sair de São Paulo, pegar a estrada, pegar trânsito, depois voltar. Então, assim, era um dia dedicado para mim, né? Para o meu autocuidado, para o meu autoconhecimento, né? Mas foi um processo que valeu e está valendo muito a pena até hoje, né? Legal. Porque eu paguei esse preço. Né? Não só financeiro, mas assim de emocional, tempo, emocional, porque espiritual. Assim, isso fez eu olhar para dentro de mim. E aí é o que a gente fala, né? Nos dias de hoje, assim, as pessoas pensam que questões emocionais tem uma pílula mágica lá na farmácia que você compra, toma e resolve. Não tem. A gente tem que estar disposto, né? A olhar para o processo, porque isso também dói. Sim. Né? Olhar para o processo olha também o que a Zezé falou, que eu quero chamar a atenção disso, tá? Esse processo de autorresponsabilidade, de autocuidado, né?
tem um preço para pagar. É um preço financeiro, é um preço emocional, é um preço físico, é um preço espiritual, é um preço de tempo. Ou seja, tem um preço para pagar. Está disposto a pagar? Ok. Não está? Continua na dor. Sim. Continua vivendo a dor. Né? E aquilo, para mim, valeu muito a pena, Tadashi, assim, né? Ver como eu estou hoje, graças a Deus, quando eu falo que eu tive o diagnóstico, eu tenho lá todos os exames e eu não tomo mais medicação nenhuma. Aí as pessoas falam, mas como assim, né? Eu falei assim, eu paguei o preço para isso. E pago até hoje. Lógico. Né? Você sabe disso, o quanto eu me dedico, o quanto eu estudo. Eu fui fazer os cursos, porque aquilo foi, para mim, ferramenta, né? Sim. De autoconhecimento, de expansão de consciência, de me responsabilizar, porque ninguém mais era responsável. Era eu comigo mesmo. Isso aí. E você foi o meu canal, assim. Zezé, ó, aqui é o caminho. Legal. Agora eu quero trocar uma ideia com a Giovana, porque quando eu a convidei para vir para o podcast, porque ela tem várias passagens, né? Como todo mundo, eu acho que ela tem assim, muita história também para contar, mas tem uma, talvez a gente vá desdobrando para outras, mas que me chamou muita atenção. A Zezé já fez o curso de expansão de consciência, a Giovana está terminando o curso de expansão de consciência, vai se formar agora, né? E num dos módulos a gente faz um trabalho de ancestralidade, né? Foi lá que começou, não foi? Aí ela veio comentar de um pequeno questão um desentendimento que você tinha com seu irmão, não é isso? Sim, eu tenho uma relação muito distante com a família do meu pai. E eu sempre tive pouco contato. E aí isso deixa marca, né? Porque você quer estar próximo, mas assim, às vezes se aproxima, se machuca. E aí, quando a gente saiu do segundo módulo e a gente foi fazer o trabalho de ancestralidade, eu virei também na terapia e falei, acabou essa história. E aí eu fui fazer todo o trabalho e eu fui até a cidade que o meu pai nasceu. E eu falei pro meu pai, perguntei primeiro se ele queria que eu fosse, né? Se ele me deixava ir, afinal de contas, né? É dele. E aí eu falei, tá, pai, mas eu quero fazer o tour pelos cemitérios também. Era uma coisa de ir. Aí eu fui conhecer, né? Eu já conhecia, de certa forma, eu tinha conhecido em alguns momentos os meus tios e primos, mas eu fui até a casa de todo mundo. Eu fui no cemitério onde estava toda a família que veio por parte da minha avó materna e alguns dos meus tios que já haviam falecido. E aí vi lá, assim, né? Tipo, descobri que meu tataravô, ele foi um dos fundadores da cidade, então o túmulo dele é tombado. Aí depois eu fui na propriedade que meu pai cresceu, que é uma casa de 1800 e tralalá. E foi muito catástrofe, né? Porque eu cheguei no cemitério e a minha avó eu conheci, também tinha uma relação dura com ela. E quando eu cheguei em frente ao túmulo dela, eu desabei a chorar. Meus tios juntos. Desabei, assim, do tipo, aqui é o meu lugar. Eu tenho onde ser enterrado. Eu pertenço a essa família. Ela também é minha. Foi super emocionante, assim. E aí eu te contei, né, que eu e meu filho estavam na minha casa na semana passada, retrolada, junto com meu sobrinho. Que, assim, não sei o que vem, mas eu sei que eu decidi que aquilo ali não ia mais me gerar sofrimento e aceitei. Esse encontro com seu irmão tem um lado de pagar o preço emocional, preço físico, né, preço financeiro, porque você comentou dessa distância, e aí eu te falei para fazer o Ho'oponopono para o seu irmão. Né? Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana, uma outra hora a gente pode aprofundar nesse assunto, mas o fato eu falei para a Giovana, porque ela tem conhecimento disso, eu falei, faz o Ho'oponopono para o seu irmão. E aí você assumiu esse compromisso e ficou fazendo o Ho'oponopono para ele durante... Muito tempo. Acho que foi no quarto módulo que ele veio em várias visões para mim nas meditações, não parava de pensar nele, que eu comentei, e você falou, não sei o que é isso, faz o Ho'oponopono para ele. Okay. E o quarto módulo foi agora há pouco, né? E esse... Então, pensar assim, tem uns 3 ou 4 meses, talvez mais um pouco, né? Uns 3 ou 4 meses que ela vem fazendo o Ho'oponopono todos os dias para o seu irmão. E aí, o que aconteceu agora? Meu pai me ligou e falou assim, tá na hora de acabar com esse perrengue, com essa ziquezira aí de vocês. Cansei. Ele virou para mim e falou assim, você sofreu muito porque não conviveu com os seus primos e eu não quero isso para os meus netos. Nem que eu tenha que mudar para Roca Salles, mudar de cidade, fazer vocês todos irem para o mesmo lugar me visitar.
eu quero que isso acabe agora. Seu irmão está indo para São Paulo com o Gabriel, dá teu jeito. Bom, e aí o que aconteceu? Aí eu Encontraram? Aí eu mandei uma mensagem, convidei ele para jantar lá em casa, a gente se encontrou. E assim, a gente se encontrou, foi super leve, foi gostoso, é isso. O que eu quero chamar a atenção dessa história? Por que eu pedi para ela contar, né? Ela me relatou tudo isso e aí eu convidei ela para estar aqui pelo seguinte. Em todo relacionamento familiar, tá? O ponto motivador desse encontro familiar é o amor. Ponto. Tá? Agora, nesse reencontro familiar onde existe amor, se existe amor, existe Cura. o complemento disso que é a raiva e que é o ódio. Agora, a questão é, quando aparece a sombra, né, que é a raiva, o ódio e etc., como é que cada um administra isso? Num primeiro momento foi o quê? Puf, se distanciaram, né? E agora a Giovana assumindo a responsabilidade pelo caminho dela, pela cura dela, pela energeticamente, espiritualmente, pelo que é responsabilidade dela de fazer, ela assumiu essa responsabilidade de começar a fazer um movimento de limpar essa história, né? Aí, entre várias coisas, além de terapia e tudo mais que ela faz, veio o Ho'oponopono, que uma hora a gente aprofunda nisso. E ficou fazendo Ho'oponopono 3, 4 meses. Aí o pai, já entra na história. Vamos acabar com essa história, com esse perrengue aí. E aí ela convida o irmão, almoça, ok. O que eu quero mostrar? Nesse processo familiar, existe um lado kármico, né? Que é exatamente de fazer esse reencontro, e é nesse contexto familiar que a gente tem a oportunidade de exercer o amor incondicional, a compaixão, a paciência, a flexibilidade e o perdão, né? Que é o movimento que a Giovana começou a fazer. Lógico, o irmão dela também fez o movimento, porque se ele também não viesse, não ia acontecer nada. Ou seja, de alguma forma, alguém tem que ser o canal, alguém tem que começar esse movimento, né? E nesse caso, a Giovana fez esse movimento pelo trabalho de autoconhecimento que você fez. Faz sentido? Faz muito sentido, Tadashi. Desculpa, fico até emocionada, porque foram muitas coisas, né? Eu acho que... E eu lembro de alguns momentos, assim, eu lembro de sair do primeiro módulo, que você mandou a gente escrever uma carta para os nossos pais e ler do nosso lugar de filho, e de ter feito isso um pouco antes do Natal, quando os meus pais foram em casa, lá em 2019, e eu senti que mudou a relação entre todo mundo na família, a relação entre meu pai e minha mãe, a minha relação com eles e a forma dos meus julgamentos, porque a minha carta foi muito uma carta do tipo, eu me coloco no lugar de filha e peço perdão por ter julgado a relação de vocês de casal. E agora, assim, no segundo módulo, no momento lá que a gente tinha que falar o que a gente queria deixar, eu falei, eu não quero mais me colocar no lugar de vítima e sofrer. Cansei desse papelzinho ridículo. Chega, acaba aqui. Eu quero deixar isso para trás, assim, eu quero ser feliz. Legal. Você quer um amigo ou um amiguinho? Amiguinho vai falar o que você quer escutar. Amigo vai falar o que você precisa escutar. Para de se vitimizar. Que é isso que a Giovana acabou de falar. Cansei, sabe? De sair desse papel de vítima e de ai, 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 ui, ui, ui. E, por incrível que pareça, hoje, coincidentemente pela manhã, eu falei sobre isso, né? A gente tem um problema desse tamanho, tá certo? Independente se esse tamanho é muito ou pouco para alguém, não importa, mas o problema é desse tamanho, e porque nós nos vitimizamos, ele fica desse tamanho, né? E esse tamanho é irreal, porque ele se torna irreal desse tamanho porque a gente se vitimiza, né? E aí potencializa uma dor, né? Então eu acho que essa postura sua assim, é linda porque é extremamente curadora, né? Cara, cansei, não vou sofrer mais, quero ser feliz, né? E eu acho que isso traz uma transformação linda, 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 linda. Muito bom. Vou voltar para Zezé.
Porque a Zezé tem uma outra história, assim, que eu vou começar e você continua, né? Porque Tá. você gosta de falar mais que eu. Ah, Veio a pandemia de 2020, 2021. Ela tem praticamente 6.000 pessoas abaixo dela, de responsabilidade dela, porque ela é RH de uma grande organização. E aí entrou num estresse danado, não estava se cuidando, e aí começou com um problema de saúde que ela vai falar qual é, e aí o médico falou para você ir fazer terapia, é isso? Tá, continua. Fala aí e continua. então, veio a pandemia 2020, né? Eu tinha pedido alta para o Tadashi, aí chegou uma época que eu falei, bom, deixa eu parar um pouquinho para não ficar viciada, né? E aí o Tadashi falou, tá bom, vai, você tem o seu tempo, né? E estava sem terapia. Aí veio a pandemia, estourou a pandemia. E na organização que eu trabalho, hoje sou gestora de pessoas, então eu tenho uma equipe com 40 pessoas para a gente cuidar de 6.000. Então, assim, é uma equipe muito grande. E para mim foi muito intenso isso, né? Eu não estava em teletrabalho, home office, estava presencial todos os dias. E aquilo, mesmo na pandemia? Mesmo na pandemia, eu não fiquei um dia de teletrabalho, né? E para mim foi muito doído, porque para mim, o que acontece? Minha mãe morando no interior de Recife, num sítio, minha filha morando em Nova York, eu trabalhando todos os dias, recebi atestado de óbito de funcionários que vieram a óbito com a pandemia. Então, aquilo para mim foi muito caótico, né? Nos 3 primeiros meses, eu chegava em casa, eu deitava, eu tinha palpitação, parecia que eu ia morrer. Então, foi muito grave para mim. Porque eu estava preocupada, além do trabalho das pessoas, minha filha longe, minha mãe longe, eu não podia ir, elas não podiam vir. Então, isso me tirou o sono, né? Palpitação. E aí, eu comecei a sentir alguns sintomas físicos. Eu tinha dor no fundo do olho esquerdo, fazia xixi a cada 30 minutos, tomava água feito louca, 4, 5 litros por dia, e comecei a perder peso. Eu vi que alguma coisa não estava certo. Aí fui no ginecologista, ginecologicamente estava saudável, oftalmo saudável, tudo bem. E aí o oftalmo virou para mim e falou assim, vai no seu neuro. Pede uma ressonância de cabeça aí. E aí fui no neuro, e aí ele pediu todos os exames, né, ressonância, e aí no meio do exame ele pediu a glicemia glicada, né? E aí eu fiz no laboratório no domingo de manhã. Quando foi às 5 horas da tarde, a biomédica me liga, né, e falou assim, olha, nós estamos precisando falar com o seu médico, não estamos conseguindo, e a gente precisa entrar em contato com ele urgente. Eu falei, tá, mas o que está acontecendo, né? Ela falou, então, a sua glicemia está em 406. Eita. Alta pra caramba. E aí eu não conseguia dormir, porque eu não conseguia falar com o médico, era domingo à noite. E aí, segunda, 7 horas da manhã, eu consegui falar com o neuro. E aí ele falou assim, pega uma malinha, vem correndo para o hospital, porque você vai ficar internada, você não pode. E aí cheguei no hospital, fizeram todos os exames, realmente minha glicemia estava 406. E aí, assim, né, pega antecedentes, tem alguém com diabetes na família, alguma coisa? Não, nada, família nenhuma. E aí a médica vira para mim e fala assim, Maria José, tudo isso é emocional. Aí, novamente, passou um filme na minha cabeça, né? O que Tadashi tinha falado para mim em 2005. Passou um filme na minha cabeça, emocional, como assim? Ela falou, conta um pouquinho da tua história. E aí eu fui falar, olha, trabalho numa organização, né, X, estou vivendo este momento, pandemia, minha filha longe, minha mãe longe, não durmo à noite, minha ansiedade, estou com taquicardia. Aí ela falou, então, isso é emocional. E aí, com esse diagnóstico que eu fiz, eu falei, vou pedir ajuda para o Tadashi. Zezé, deixa eu só chamar a atenção de uma coisa, porque assim, senão eu vou me perder. Porque o objetivo desse podcast, né? É a saúde emocional que vai afetar no físico e que vai afetar no mental. É a sua saúde mental que vai afetar o físico e o emocional? Ou é a sua saúde mental que vai afetar no físico e que vai afetar no emocional? E aí eu faço sempre uma brincadeira. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tá certo? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então, se parar para pensar nesse depoimento da Zezé aqui agora, ou seja, um lado emocional, físico também, né, Zezé? Físico, porque sim, um estresse, um trabalho violento, físico. E emocional afetando exatamente a saúde física. A saúde física, que foi a glicemia, disparou, né?
O meu emocional, o meu mental não estava bem. E aí o físico novamente estava sofrendo com aquilo. E aí volta para terapia. Não, e aí eu mando mensagem para o Tadashi. Isso era no meio da pandemia. No meio da pandemia. Foi acho que setembro de 2020 que a gente retornou com acompanhamento. Online, né? Tem Online. E aí, Tadashi vira para mim, né, me conta tudo o que estava acontecendo. E aí, assim, uma das coisas que foi muito importante para mim, porque eu já sei da meditação, mas o Tadashi virou para mim e falou assim, Zezé, você precisa meditar mais. Eu já fazia as meditações no período da manhã, só que eu estava só no período da manhã. Na hora do almoço, e à noite, e durante o dia. Se você passar por algum momento de estresse, para 5 minutinhos, fecha a tua sala, não atende ninguém, nem que seja no banheiro, vai meditar. Escutaram, né, galera? Preço que tem que pagar. E aí eu passei para ela, ó, você vai meditar tal hora, e se passar por algum estresse, vai meditar também lá dentro do banheiro. E detalhe, essa mulher é disciplinada, tá? E aí ela começou a fazer. Meditar às 6 horas da manhã, meio-dia antes de eu almoçar, a hora que tinha estresse durante o dia, ia para dentro do banheiro, meditava de novo. Ela hoje fecha a porta da sala dela, tem uma plaquinha lá, meditando, aí o pessoal já sabe que não é para entrar, é para encher o saco, não é, Zezé? É isso Ou mesmo. seja, e aí? E aí, além da meditação, assim, hoje eu, graças a Deus, Tadashi, assim, eu tenho uma disciplina muito grande, né? E um compromisso comigo mesmo, não é com o outro, né? Então, assim, quando eu falo a hora que eu acordo, as pessoas falam assim, o quê? Você tá maluca? Então, assim, eu acordo todos os dias, 5h20 da manhã, né? Junto com meu marido, preparo o café da manhã dele, aí 6 horas entro para meditação com o Tadashi ali religiosamente todos os dias. Aí depois eu vou para a academia, que só não estou indo agora porque eu estou contundida, né? Vou para a academia, faço academia, aí depois eu subo, tomo meu banho, tomo meu café e vou trabalhar. Então eu tenho essa disciplina, porque eu sei o quanto a atividade física também colabora, né? Principalmente para quem tem, né, esse diagnóstico de glicemia alta. Então eu tenho essa disciplina. Então estou muito comprometida com o meu autocuidado, Então, acho que a gente precisa pagar esse preço. Ah, mas é muito cedo. Não tem outra hora, porque senão eu não consigo. Não vai fazer. Não vou fazer. Não vou para academia, não vou meditar. Então, hoje mesmo eu falei para meu marido, eu acho que eu vou começar a acordar mais cedo, porque tem mais coisas para fazer. Então, assim, e eu estou colhendo o resultado, porque durante todo esse tempo, a minha glicemia está sob controle, né? Eu vou a cada 6 meses na endócrino, faço todos os exames. E eu sinto hoje o quanto é emocional, porque profissionalmente ou até em casa, alguma coisa, quando eu tenho alguma questão que me preocupa, que me tira do eixo, eu já sinto, eu ando com o meu medidorzinho na minha mochila da alteração. Então, assim, precisa ter esse cuidado, né? Zezé, aí depois desse tempo todo de terapia, meditação, porque você assumiu uma responsabilidade para se cuidar, né? Grande. Atividade física, alimentação e tal. Como é que está a glicemia? Tá bem, tá controlada. Graças a Deus. Legal. Tá controlada. Então, aquela história, né? Que é um milagre, seja um milagre. Seja um milagre. Sabe? Vai ser um milagre. Então, assim, assume a responsabilidade por você. E eu quero só fazer uma colocação a mais para chamar a atenção do povo aqui. A Carla, a minha esposa, ela tem uma fala que eu acho muito pertinente para isso, tá? Faça primeiro o que você tem que fazer. E depois você vai fazer o que você gosta de fazer ou o que você quer fazer. Por quê? Se você fizer primeiro o que você gosta ou o que você quer fazer, as coisas que você tem que fazer, você não vai ter tempo para fazer. Não tem. Então, primeiro faz o que você tem que fazer. E depois você vai fazer o que você gosta de fazer ou o que você precisa fazer. E isso é muito real, né? Hoje, por exemplo, como eu não estou indo na academia por causa da perna, né, do dedão que está machucado, eu ia ficar depois da meditação, eu ia ficar um tempo mais na cama. Só que 9 horas eu tinha dentista. E aí eu virei para o Reinaldo, né, que é meu marido, que o Tadashi conhece, e falei, você vem me buscar aqui? Eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Ele falou, tá bom. Aí eu lembrei, mas na hora, terminou a meditação, me deu um estralo. Falei, caramba, eu tenho que agendar os exames do Reinaldo, que é rotina, né? Tenho que pegar reembolso no convênio médico, sabe aquela coisa? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Levanta. Levantei, porque senão não ia dar tempo, porque eu sabia o quanto meu dia estava corrido hoje. É isso aí. Levantei, ele falou, mas você não vai ficar um pouquinho? Não, amor, eu tenho coisa para fazer. Então, eu vou com você, porque o escritório dele é do lado do dentista, 9 horas você me deixa lá, porque depois eu já vou trabalhar. Então, é essa coisa de realmente fazer o que tem que ser feito, né? Porque eu podia ficar lá mais um pouquinho, né?
Mas eu falei, gente, olha a minha agenda hoje do dia como tá. Então, levanta e vai fazer, sai fazendo, não tem como. Giovana, me conta uma história aqui. Você fez liderança, você já fez tudo, né? Falta o Renascendo. Tem alguns para fazer. Bom, a Giovana, assim, como a Zezé, ela praticamente já fez todos os treinamentos. O que eu queria escutar de você, porque uma vez a gente conversou lá no Expansão, teve uma fala que eu tenho, assim, uma lembrança. Qual foi a maior transformação que você sente, assim, que você conseguiu obter, por exemplo, do curso de expansão de consciência? Sabe, o que ele trouxe para você, assim, de transformação, de benefício para a sua vida profissional, pessoal? Eu acho que foram muitos, assim, eu comecei aqui a contar nos dedos, mas eu acho que tem o maior deles, que eu ainda trabalho, que é a questão da insegurança e da autoconfiança, né? Essa coisa de acreditar. E eu acho que tem uma analogia que eu sempre faço. Eu sempre me via pequena diante de tudo, né? Eu me via pequena frente às pessoas no meu trabalho, eu me via pequena em qualquer tipo de relacionamento com amigos, né, com o marido e tudo mais. E, apesar do meu marido sempre me ver muito grande, né? E sempre falar, menino, você tem que se olhar, você tem que se enxergar como eu te vejo e tal. E eu acho que a partir do momento que eu comecei a tomar consciência de que era eu quem estava me colocando nesse lugar e me apropriar disso, eu consegui, sim, mudar uma série de coisas. Então, você muda a forma como me relaciono em casa, a forma como eu me relaciono na sociedade que eu estou, entendendo que, assim, eu sou uma peça importante, tão importante, eu não sou nem mais nem menos, eu sou daquele tamanho, e eu acho que isso vai reverberando em tudo, né? Reverbera nas... Acho que o profissional talvez seja o primeiro que impacta, né? Porque é mais fácil, o profissional, eu, pelo menos, acho mais fácil do que as mudanças ali familiares, estruturais, né? Que é você colocar quem você é e assumir quem você é, o que você gosta, e perder o medo, né, de falar para as pessoas aquilo que você quer e aquilo que você não quer. E uma frase que eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito é: para de ter medo de perder o que você não tem. Então eu lembro dela com frequência. Não precisa. Eu quero chamar a atenção de uma coisa dessa fala da Gi. Eu vou usar uma metáfora que talvez fique mais fácil até para as pessoas que estão assistindo o podcast entender. Imagina assim que a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundão aqui, né? E que cada pessoa é uma peça do quebra-cabeça. Tá? E todo mundo aqui ou já brincou, ou já viu alguém brincar de quebra-cabeça. Eu tenho uma peça do quebra-cabeça e eu tenho o quebra-cabeça aqui. Ok. Essa pecinha que está na minha mão, que sou eu te pergunto, a peça do quebra-cabeça você tem que colocar ela aqui e começar a fazer força, pegar martelo, dar porrada para encaixar essa peça aqui? Lógico que não. Lógico que não, né? Essa peça ela vai fazer assim, ó. E vai encaixar assim, cara, com perfeição, né? Eu sou uma peça, você é uma peça, a Zezé é outra peça, e tem 8 bilhões de peças nesse quebra-cabeça chamado vida. Ok. O que eu quero dizer? Existe o seu lugar. Existe o meu lugar e o seu lugar. E esse lugar é seu. Tá certo? Então não precisa fazer força. Se precisa fazer força para se encaixar, você está no lugar errado. Começa por aí, né? Então, o detalhe é, no dia que você encontrar o seu lugar, você encontra a sua força. Sabe? Em todos os lugares, né? Profissional, familiar, social, não interessa. Mas o fato é, você só consegue assumir, encontrar essa força na hora que você encontrar o seu lugar, né? E esse caminho todo que é a proposta do que a gente oferece para as pessoas, de autoconhecimento, que inclui o curso de expansão de consciência, né? Eu perguntei para a Gi do expansão de consciência, mas é o que eu falei, ela já fez praticamente todos os cursos que a gente tem para oferecer. O detalhe é que na hora que você encontra o seu lugar, você acha essa força e você se encaixa, né? Não faz força para se encaixar. É aqui meu lugar, né? E aí é o que você falou. Muda a relação com família, muda a relação com a sociedade, muda a relação no trabalho. Por quê? Porque agora você tem a potência de quem realmente você é, né? Faz sentido?
Faz bastante sentido. E quando você falou dos vários cursos, quando eu fiz o Transcendendo os Seus Limites, que foi em dezembro de 18, lá no meio do Transcendendo, que eu decidi que eu ia fazer a expansão. Eu falei, eu acho que eu preciso explorar mais. Foi bom até aqui, mas está faltando muita coisa. Mas ali eu tomei uma decisão profissional que eu acho que ela reverberou em toda a minha vida, porque se eu não tivesse tomado essa decisão profissional, eu não teria conseguido fazer a expansão. Enfim, eu trabalhava numa empresa multinacional, eu não estava no meu lugar, eu era muito infeliz ali. Aquilo reverberava na minha saúde emocional, física, enfim. E eu sempre pensava que eu queria empreender, mas eu achava que o empreender era uma coisa, tipo, lá na frente. E logo que eu saí do Tele, eu saí com essa decisão, tipo, vou mudar minha vida aqui. Não estou feliz e aqui eu estou vendo qual é a causa. E em janeiro, um dos meus sócios me chamou para conversar, ele já tinha montado a empresa que eu estou e tal, e ele me chamou para conversar, estava conversando com várias empresas nessa busca, e me apaixonei ali, na hora deu um estalo. E aí eu não tinha me preparado para empreender financeiramente, nem nada. E eu só falei, eu vou. E eu fui. Eu vou. E encaixou. Encaixou. Tá encaixado. Bem encaixado. Pá, né? Sem fazer força. Foi. É isso, tá? Se não escutou, rebobina e assiste de novo para escutar de novo esse depoimento. Porque, assim, o que a gente acabou de falar, é o seu lugar. Olha o que ela falou. Não tinha dinheiro, não tinha me preparado, não dá para empreender, ficava imaginando que era um treco lá na frente e, de repente, não, eu vou. Pá, deu certo, bem-sucedida, tá empreendendo e, ó, clique, encaixou. Esse é o seu lugar. E você também tem o seu lugar. Tá? Agora, como que vai encontrar esse lugar? Que talvez seja a pergunta que muita gente vai fazer. Fazendo o caminho de autoconhecimento. Né? Então, nós podemos te ajudar? Nós podemos te ajudar. Agora, como a Zezé já falou, a gente já bateu, você precisa de assumir a responsabilidade sobre você. Né? Uma das coisas que a gente bate muito, que é a ordem da ajuda, só podemos ajudar a quem quer ajuda. E a quem pede. Tá certo? Então, se você não quer ajuda, não sou eu e nem ninguém que vai conseguir te ajudar. Né? A Zezé queria ajuda para se curar, tá certo? Mas ela veio atrás de terapia, ela foi atrás de curso, ela foi estudar, na mesma coisa agir. Então, assim, precisa de assumir a responsabilidade sobre você. E isso é uma coisa que realmente, assim, eu tenho muita preocupação que as pessoas não têm. Né? Zezé, me conta uma outra coisa aqui que eu vou misturar alho com bugalho, tá? Tá bom. Mas não vou falar em números, mas é porque tem um ponto que eu acho muito bonito e que na quarta-feira eu vou fazer uma live específica sobre isso. Saúde financeira. Uau. Tá? Saúde financeira. Então, assim, a Zezé não é milionária, eu não sou. A Gi também não é milionária. E eu não tenho intenção também de ser milionário, mas o que eu sei é que tanto ela como o marido fizeram e têm um comprometimento e uma disciplina de cuidar da saúde financeira. Né? Então, eu não quero que ela fale números e não quero entrar nesse detalhe, mas assim, eu gostaria só que você compartilhasse dessa questão assim, do compromisso que é uma das saúdes para se cuidar, tá certo? A saúde financeira, para falar, sou feliz, estou bem-sucedido, e o quanto que está se preparando para a sua velhice, financeiramente. Uau, muito boa. Como eu falei, eu fiz o LT em 2005, né? E o LT, para mim, eu gosto muito, porque foi a grande virada de chave para mim, além do expansão e do despertando o poder pessoal. E lá a gente aprende a fazer o projeto de vida, que eu acho que a grande maioria não se preocupa com isso. Então, eu saí de lá com uma grande ferramenta, né, na mão, que era o projeto de vida. E aí eu fiz, e quando foi, eu lembro as datas porque eu tenho isso guardadinho. Em 2009, eu fui refazer o meu projeto de vida. E aí, por que eu fui refazer? Porque eu morava num apartamento de 50 metros quadrados, alugado, e eu e o Reinaldo, a gente tem 2 filhas, né? E aí, o que acontece? Uma dormia na sala, no colchonetezinho. E aquilo era muito desconfortável para a gente, né? E aí, a gente fez aquela coisa da promessa mesmo. A gente precisa melhorar. E aí, naquele projeto de vida, eu desenhei exatamente o que eu gostaria de ter. Né? Então, assim, o apartamento que eu queria, do jeito que eu queria, o tamanho, eu desenhei ele naquele projeto de vida.
E aí, assim, trabalhando, né? Trabalhando feito cambado de doido, eu e meu marido, né? E quando eu fiz o LT, voltando um pouquinho, gente, eu fiz acho que em 6 vezes, porque não tinha dinheiro para pagar à vista. A gente pagou parcelado, porque não tinha, sabe? E foi sofrido. Quando eu fui para a exposição também, sabe? Foi trocentos cheques, porque eu queria me comprometer comigo mesma, né? De mudar de vida. Porque aquela vida não estava, é o que você falou, não estava feliz, eu não estava feliz. E aí eu desenhei aquele projeto de vida em 2009, redesenhei em 2009, né? Colocando o apartamento do jeito que eu queria, como era. E a gente começou a trabalhar bastante, eu e o Reinaldo, e cada vez mais os negócios iam melhorando, né? O Reinaldo trabalha com representação. E o que foi mais legal, assim, eu sabia como que eu queria esse apartamento. E aí, quando foi em 2014, a gente achou o apartamento que a gente mora hoje, que estava no projeto de vida. No meu projeto de vida, eu tinha colocado, inclusive, que eu queria um ateliê, né? E embaixo do meu prédio, juro, eu queria, assim, varanda gourmet, né? Mas, assim, varanda gourmet, uma suíte para cada filha, um escritório, né? Tipo biblioteca, que eu amo livros, e um ateliê. Embaixo do meu prédio tem um ateliê. Na minha torre tem um ateliê, né? Legal. E isso a gente conquistou em 2014. E aí, assim, a gente deu um passo que, na hora, a gente falou, caramba, como que a gente vai conseguir pagar isso? Porque a gente não tinha todo aquele dinheiro. A gente financiou em 30 anos aquele apartamento, né? E aí, assim, fomos fazendo a reforma que estava no contrapiso, a coisa foi acontecendo. Nesse meio tempo, o Reinaldo foi fechando novas representações, entrando mais dinheiro. A gente tinha dinheiro para pôr a cama, as coisas e mudar. E foi quando a gente viu, a gente estava gastando, 300 mil só na reforma, né? Coisa que a gente não tinha, mas foi aparecendo. E foi trabalhando honestamente. E quando a gente comprou o apartamento em 2014, financiado em 30 anos, o Reinaldo virou para mim e falou assim, escreve o que eu vou te falar. Até dezembro de 2020, eu quito esse apartamento. Eu falei, Reinaldo, são 6 anos, a gente está em 2014, já está aí. Ele falou, não sei, vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor. E, realmente, assim, todo o nosso esforço, acho que Deus foi ajudando, foi contribuindo, porque Ele viu o nosso esforço, a nossa vontade. E aí, em setembro de 2020, a gente quitou o apartamento. E para a gente foi... Antes de dezembro, então. Antes, setembro, antes. E aí foi muito legal, porque nessa época eu já estava fazendo terapia com o Tadashi, tinha voltado, né? E aí eu contei a história para o Tadashi, falei, bom, Tadashi, agora eu e o Reinaldo, a gente tem uma preocupação com a nossa velhice. Então, como que a gente olha para a saúde financeira? Porque a gente aprende isso no LT, né? E aí ele falou, bom, se você está disposta, eu vou indicar um consultor financeiro aí que é muito bom. E a gente está com ele até hoje, graças a Deus, a gente está próximo de conquistar aí o nosso meta-sossego, que o André fala, né? O nosso meta-sossego. Que é vendo realmente para a velhice, né? Porque a gente colocou ali, a gente quer trabalhar com afinco no máximo até 62 anos. Depois a gente quer curtir a vida. Legal. Né? Então, a gente conquistou. Aí você fala, caiu do céu, ganhou na Mega Sena? Não, nada disso. Foi muito trabalho. Né? Assim, o Reinaldo tem uma disciplina muito grande de acordar todo dia, aquela hora, e o escritório é dele, ele pode chegar mais tarde, mas não. Então, a gente tem essa disciplina, e aí, além de tudo isso, acho que Deus olhou para a gente. Então, hoje a gente já está fazendo esse meta-sossego aí. Eu quero só... Por que eu pedi para a Zezé contar essa história? Né? Primeiro porque ela faz terapia comigo e eu sabia dessa história, mas eu quis que ela contasse, porque eu quero compartilhar assim, de duas coisas com vocês. Qualquer pessoa pode transformar a vida, tá? A partir do momento em que você usa determinadas técnicas, tá certo? Para começar a atingir o que você quer, a sua felicidade, o seu sucesso. Então, quer ver uma coisa? O que é felicidade para você? O que é sucesso para você? Tá? Você tem a sua definição, eu tenho a minha. Tá? Eu já escutei a hora que eu pergunto assim, quando você precisa de dinheiro para ser feliz? Eu já escutei gente me responder assim, eu quero 4 salários mínimos por mês. E tá tudo certo. Tá certo? E ela é feliz, essa pessoa, porque ela ganha 4 salários mínimos por mês. Agora, é melhor essa definição clara do que ganho 1 milhão por mês e eu não sei quanto quero ganhar. Eternamente insatisfeito, né? Eternamente infeliz. Então, primeira coisa, definir o que você quer e o que vai te fazer feliz e bem-sucedido. Ponto. E se você reparar na fala da Zezé, no Leader Training, ela é um trabalho que é feito durante esse treinamento, ela foi lá, montou o projeto de vida e colocou claro o que ela queria, do jeito que queria o apartamento, desenhou, exatamente como ela descreveu.
com escritório, 3 suítes, e é isso que ela mora hoje, um apartamento lindo. Não tinha dinheiro, presta atenção. Só que aí eu vou contar uma outra história que me impactou de um jeito que eu já escutei. Eu só não quero falar o nome dele aqui porque ele não me deu autorização. Mas esse vídeo dele caiu na minha mão no Instagram. Ele tem 26 milhões de acesso num vídeo. Aí ele pega uma moedinha de R$1, lá na 25 de março, e ele chama todo mundo de família. Família, ó, R$1. Aí ele vai lá, compra um saquinho de pururuca por R$1. Vem aqui, vende o saquinho por R$2. Então ele volta aqui e compra 2 saquinhos. Volta lá, vende os 2 saquinhos, entendeu, né? Uhum. E ele passa o dia fazendo isso e toda hora ele fala, ó, agora eu tô comprando 5, tô comprando 10. Chega no final do dia ele fala, ó, vendi 100 e tantos saquinhos de pururuca, tá? Ganhei 100 e tantos reais. Tá, 26 dias eu ganho 3.000 e tantos reais. Aí ele fala assim, para de chorar, para de se vitimizar e vai trabalhar. Vai trabalhar. Esse cara nunca vai ter burnout. E é verdade. Esse cara nunca vai ter burnout. E tem um detalhe, tá? Ele não ganha só 3.000 reais por mês, porque a mulher dele, a esposa dele também faz a mesma coisa. O que é a profissão do cara? Camelô na 25 de março. Tá? Vendendo pururuca. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar? Quando às vezes eu conto essa história, tá? A hora que define o que quer, Deus vai falar, Deus cara, ajuda. ó, vamos nessa que eu vou te dar um empurrão, eu vou te dar uma força. Pega a história da Gi, tá certo? Eu não me preparei para empreender, eu não tinha dinheiro para empreender, e aí ela vai conversar com uma pessoa que já tinha uma empresa montada, tô dentro, pá. E deu certo, encaixou, hoje ganha dinheiro, hoje tem independência financeira. Ou seja, na hora que você define o que você quer e é para valer, Para valer. não tem nada que te segura, não. Não tem nada que te segura, não. Né? Hoje, me conta uma coisa, profissionalmente, é um ponto que eu quero ver se a gente ajuda algumas pessoas. Todo o caminho que você fez, então, Leader Training, Transcendendo Seus Limites, que você falou que foi a virada nesse processo todo, expansão. Por exemplo, nesse caminho de autoconhecimento, o que te ajudou profissionalmente? Porque você é uma baita de uma profissional. Ajudou tudo, né? Não sei nem por onde começar, porque eu acho que assim, como que você espera que as pessoas acreditem em você se você não acredita, né, naquilo que você faz? Assim, lógico, eu sempre, não é que eu não acreditava, né, o tempo todo, mas eu acho que foi assim, essa virada de empreender. E aí eu acho que tem uma coisa, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada pelos lugares que eu passei, porque assim, eu via algumas coisas acontecendo e falava, nossa, isso está errado. E aí várias vezes escutava, mas você não é dona. Então assim, deixa, né? Não, e eu falava, não quero isso. Então, eu acho que assim, um dos principais pontos para mim é eu queria associar o profissional com aquilo que eu acreditava como ser humano. E o trabalho que eu faço, ele impacta diretamente na vida das pessoas. E você tem uma escolha. Você pode fazer isso de uma forma transacional, tratando as pessoas como um produto, ou você pode olhar para a pessoa que está na sua frente, entender que ela é um ser humano e fazer isso de uma forma respeitosa. E quando você faz isso, muitas vezes você abre mão do financeiro. Uhum. Porque no que eu faço, se vem uma decisão que pode ser errada para aquela pessoa, você pode não fechar um projeto e aquilo pode prejudicar o resultado da empresa, o teu resultado e tudo mais. Ok. E aí o principal ponto foi que eu tomei coragem para, do tipo assim, pessoas primeiro, financeiro depois. Legal. E assim, eu recebi um convite de uma amiga, né, um tempo atrás, que ela estava coordenando um livro, né, e pedindo para eu contar minha história nesse livro, né, no capítulo da história de como tinha impactado a vida. E ela me falou isso, assim, você é uma pessoa nessa sua profissão, eu sou headhunter, que você olha para as pessoas como ser humano. Isso muda a vida de muitas pessoas. Então, essa coisa da jornada de você aceitar, de você viver, de você não ter vergonha de fazer aquilo que você acredita, de confiança e de olhar para as pessoas com o mesmo olhar que você gostaria que olhassem para você, isso tem retorno, porque você vai construindo amigos, você vai fazendo relacionamento. E eu não faço isso para relacionamento, eu faço isso porque eu acredito nisso. Okay. Você criou conexão com as pessoas. Muita. Conexão. E aqui tem um ponto interessante, né? Porque, pelo menos é o que eu acredito, tá?
conexão só se cria a partir do amor, né? Tudo bem que business é trabalho, mas é assim, o ponto que a Giovana está colocando. Antes de financeiro, antes de negócio, é um relacionamento, tem uma conexão com as pessoas, são pessoas, né? Então, cuidar das pessoas. Lindo. Muito lindo. Vamos lá. Uma mensagem, uma dica, alguma fala assim que possa ajudar as pessoas, inspirar as pessoas. Eu vejo o seguinte, Tadashi, se tem alguma coisa na vida da gente que não está legal, seja em todas as áreas, né? Física, emocional, mental, financeira, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, assim, o que você quer mudar, né? E partindo daí, você tem que buscar as ferramentas, porque a gente sabe, e as ferramentas certas, né? Porque tem muitas coisas aí que a gente pode fazer, e eu estou falando do Instituto, né? Do ITK, não é puxar o saco, mas assim, foi lá que eu comecei a minha jornada, né? Então, tudo que eu fiz lá, né, me trouxe ferramentas para eu conseguir o que eu consegui hoje, para eu ser quem eu sei hoje, né? Quem eu sou hoje. E você tem que assumir a responsabilidade sobre a sua mudança, sobre a sua transformação de vida. Não adianta eu responsabilizar meu marido e achar que ele tem que fazer a mudança para que eu fique bem, minha mãe, meu pai, nada disso. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Então, a gente tem que ter essa consciência de assumir a responsabilidade sobre a sua vida. A partir daí, então, vamos buscar ferramentas. O que eu posso fazer? Né? Que foi o que eu fiz. No Leader Training, eu mudei a chavinha. Eu sabia que eu tinha que assumir a responsabilidade e eu fui atrás. Então, fiz todos os cursos do Instituto. Okay. Né? Na verdade, o Despertando o Poder Pessoal, que é um treinamento de um dia e que fez uma mudança significativa na minha vida. Então, não tenho 3 dias para fazer o LT. Então, vamos para o Despertando. Porque é um treinamento de um dia que faz grande mudança. Então, é assumir essa autorresponsabilidade sobre o que você quer para a tua vida. Legal. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Gratidão. Gi. Gratidão. Eu acho que é dar o primeiro passo. Às vezes, a gente tem medo de olhar para dentro porque a gente já sabe a resposta. E aí a gente fica jogando a sujeira para debaixo do tapete. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é decidir, dar o primeiro passo e cada um no seu tempo, né? Sem a pressão de ter que fazer tudo de uma vez, se respeitando, mas dar um passinho de cada vez. Muito bom. É isso, galera. Obrigada. Então, assume a responsabilidade, né, por você, o autocuidado e a consciência, assim, que se você quer ajuda, né, se você precisa de ajuda e tem coragem de pedir, o ditado que diz, né? O risco de pedir ajuda é de ser ajudado. Então, nós estamos aqui. Se precisar, vem com a gente. Gratidão. Gratidão. Podcast do Tadashi. Aqui você escuta o que precisa para o seu processo evolutivo. Fique ligado nos próximos episódios. Até breve.